Bom dia! Hoje o tema do vídeo vai ser Quiron nos signos de terra. Então, Touro, Virgem e Capricórnio. Casa 2, Casa 6 e Casa 10. Eu vou estar utilizando aqui o Florescer. E vocês podem ver também se tem algum aspecto, né, de algum regente dos signos de terra com o Quiron de vocês. Então, de Touro é Vênus, de Virgem é Mercúrio e de Capricórnio é Saturno. E também, nos outros vídeos eu não falei isso, né? Mas pode ser interessante às vezes você olhar o signo que faz par com o seu. Às vezes o seu Quiron é em Touro e aí a energia de Escorpião que está interferindo ali. Então você pode até ver a leitura desse signo, né? Do signo de água, Escorpião. Só um exemplo, tá? E também da casa. Por exemplo, se seu Quiron está na sua casa 2, às vezes olhar para sua casa 8 para ver o que está bloqueando ali. E quando eu falo em aspectos, eu estou falando das quadraturas, esse tipo de coisa, tá? Sexto, semissexto, oposições, esse tipo de... essa parte, né? Dos planetas interagindo um com o outro ali no seu mapa. Mesmo que a gente não precisa entender tudo, tá? Sobre o mapa astral, a gente pesquisando no YouTube tem vários tarólogos explicando sobre cada situação. Temos livros, temos artigos no Google também. Então, quando você decide assim estudar um pouco seu mapa astral por conta própria, dá para pesquisar e entender bastante coisa sobre si mesmo, tá? Eu acredito assim que muita coisa às vezes é um sinal. Você veio parar aqui nesse vídeo, às vezes você nem sabia o que era aquilo, ou já até estudou, mas de repente você veio parar aqui. Às vezes está pedindo para você tomar uma atenção a essa parte do seu mapa. Então eu vou tirar aqui primeiro para entender como está a energia de vocês, sobre o que vai ser a leitura, e depois eu vou pedir uma orientação dos mentores. Mas de qualquer forma, antes de começar o vídeo, né, eu senti uma energia, né, tipo uma intuição, de que vocês estão um pouco cansados da parte emocional de vocês, tá? De ter que lidar com o emocional, com os relacionamentos, mesmo sem ser romance, tá? Relacionamentos no geral. As questões emocionais trouxeram cansaço para vocês aqui. Então, para algumas pessoas, apenas a dinâmica da vida e para outras, a dinâmica de estar em processo de cura. A vida é um processo de cura de qualquer forma, mas algumas pessoas fazem isso de forma mais consciente. Então, para algumas pessoas, você realmente se aprofundou nas questões emocionais e para algumas pessoas não. Você só foi vivendo a vida e essa dinâmica te cansou. Ou as duas coisas, né? A dinâmica te cansou e por isso você foi atrás de ajuda. Mas de qualquer forma tem esse cansaço aqui. Então tem uma energia assim de preciso descansar. Preciso tirar o meu foco e a minha atenção desse tipo de coisa. Então vocês podem estar com foco mais querendo se divertir, sair um pouquinho mais, ficarem mais quietinhos, em casa também. Para cada um vai ser uma coisa, ou às vezes cada hora tá de um jeito. Se desgastar menos com o relacionamento, não tá com muita paciência para as pessoas, para a dinâmica de relação ali, principalmente para dinâmicas que já vieram desgastadas de muito tempo, vocês estão sem paciência para as pessoas, que te trouxeram um desgaste emocional grande aqui, por mais que você ame essas pessoas ainda. E talvez um foco até no profissional, assim, já vou focar numa coisa mais pra mim, num projeto, numa coisa profissional, fazer um dinheiro, comprar uma coisa pra mim. Vocês estão tentando tirar o foco disso, dessa questão emocional desgastante aqui de vocês. Pra trazer um pouco mais de leveza, né, pra vida de vocês. Esse campo aqui tem sido bem pesado. Eita. E, né, só um comentário, né, que as pessoas costumam dizer, né, que os signos de terra são, assim,
são mais centrados e tal, são às vezes até menos voltados para questões amorosas, dependendo de qual signo, né, que está se falando. Mas vocês fazem o parzinho ali, né? O complementar dos signos de água. Então, as emoções estão sempre influenciando vocês de forma profunda, por mais que vocês não demonstrem. Eu acho que assim, é mais a questão de não demonstrarem do que não sentir. Então, existe uma diferença nessa interpretação. Eu acredito que os signos de terra são sim bem amorosos, tá? Só tem às vezes essa questão assim de muitas vezes não conseguir demonstrar tanto. E talvez às vezes não conseguir lidar tanto com as próprias emoções. Mas também depende de todo o seu mapa, né? Às vezes você é uma pessoa de terra, mas você é muito amorosa, você demonstra bastante e de repente você se fechou de tanto demonstrar e se frustrar com o que recebeu de volta, com o que não recebeu e como foi a situação. Eu acho que o que confundem, assim, que os signos de terra, eles conseguem focar bastante em si mesmos, sabe? Na sua própria estrutura, no que é bom pra você. Talvez, às vezes, isso pode ser entendido, né? Como menos amor, entre aspas, mas não tá errado, entende? Porque tem gente, assim, que é muito amorosa, mas se mistura tanto com o outro que esquece de si mesmo. Eu acho que o signo de terra tem esse centramento maior, de não se misturar tanto, conseguir distinguir, se afastar quando precisa. E botar o foco em outras coisas, né? Ah, eu tô sofrendo aqui por amor, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que resolver não sei o quê. Você vai fazendo o que você tem que fazer. E aí só uma atenção para assim, não fazer isso demais, né? Tirar o foco demais do que tá te machucando e focar em outras coisas e esquecer de cuidar dessa parte. Que aí acaba aumentando, né? Você vai não olhando para aquilo e aquilo acaba aumentando e chega a algum ponto que aquilo te domina e fica impossível de não lidar mais com aquilo. Mas aí vem como uma avalanche, como uma tsunami te arrasta, né? Fica mais pesado. Até porque, assim, signos de terra tem uma mediunidade muito forte, tá vendo? Até aqui uma questão, assim, de vocês pararem para prestar atenção na mediunidade de vocês. O que é que vocês estão sugando do ambiente? O que é que vocês estão captando das outras pessoas que nem é seu? Tem muito peso aí que, na verdade, assim, nem veio de você. Você acabou sugando das pessoas e dos ambientes que você estava em dinâmica. Ai, cachorrito. Então, assim, fazer limpezas, né, pro seu chakra frontal, coronário, garganta também aqui. Pra todos, né, mas esses que ligam mais com a parte de cima, né, com a energia superior, é interessante. Além de cuidar, né, do aterramento, do plexo, do cardíaco. Mas vem uma questão aqui de mediunidade. Que é o natural do ser humano, né? O ser humano ele tem dons psíquicos mediúnicos, naturalmente. Algumas pessoas só nascem com isso mais aflorado. Aqui vocês têm, né, uma força muito grande, mas eu sinto aqui que vocês estão querendo ser fortes. Vocês estão querendo ignorar o que está doendo para não cair. Muitas questões aqui de vocês não entenderem, vocês estão se perguntando muito assim, por que aconteceu dessa forma, o que eu fiz, por que isso aconteceu assim, sabe, se culpando por algumas coisas e não entendendo o resultado de algumas coisas. Talvez vocês estão vindo assim, trabalhando, sendo fortes, batalhando por algo e de repente aquilo desmorona e você fica sem entender por que tá dessa forma.
E aqui é como se fosse um momento de recuperação da fé, sabe? Quando tudo parece que desmorona, mas na verdade é Deus agindo na sua vida. Então tem um recado aqui. Vou até ler essa carta aqui, porque ela é bem bonita, né? Vou mostrar pra vocês aqui. E ela fala assim: enraizar. Estou trabalhando através de você. Estou em todos os seus pensamentos. Se me escutar. Estou em tudo que você vê. Se quiser me ver, em tudo que há ao seu redor. Estou em todas as palavras que você fala. Se quiser que me expresse através de você. Estou em todas as suas ações, se esse for seu propósito. E como sou e me manifesto através de você, você redescobre a vida em novos termos. Verá que a vida é uma unidade gloriosa, onde nada há a temer. O que há a temer se me descobrir? O que há a temer se você se identificar comigo? Saiba que você sou eu. E todas essas palavras aqui de eu, me, comigo, estão em maiúsculas, tá? Porque representa Deus, o Criador. É como se fosse Deus falando com vocês aqui. Então, apesar de parecer que está tudo desmoronando, Ele se faz presente aqui na sua vida. Então, é um momento de recuperar a fé. Entender de que o que saiu, o que foi perdido, entre aspas, foi uma limpeza, foi para sair. Foi uma transformação para o seu bem. Então aqui eu acho até que vocês já estão nesse processo de entender, porque a carta que está em seguida, fluir, fala o seguinte: eu me comprometo com a vontade de Deus, entrego o coração e a alma a Deus, mereço o melhor da vida, sirvo a melhor causa da vida, sou uma manifestação abençoada de Deus. Então, logo em seguida da carta de Deus falando com vocês, vem a carta da aceitação aqui, de vocês aceitando que realmente foi o melhor e começando a entender o porquê das coisas, apesar de uma certa insatisfação, né? Então, aqui depois de um período turbulento, de uma catarse, de uma dor, de um momento de torre, sabe, do tarô, de transformação das coisas ruindo, você está começando a entender o porquê tudo ruiu. E voltando a ter fé, a se conectar. E voltando a ter vontade de viver aqui. A vontade de viver está renascendo aqui em vocês. Tem uma coisa de aceitação muito bonita. Aqui a tiragem está, apesar de todo esse peso emocional, da dor, dessas coisas, vocês estão conseguindo sair disso, né? Se reconectar com a vida de alguma forma. E mesmo que ainda tenham problemas, coisas que vocês não conseguiram solucionar, dinâmicas familiares, amorosas, enfim, de relacionamentos que ainda não estão boas para você, que você não solucionou ainda toda a sua questão emocional sobre isso, você está conseguindo seguir em frente. Com coragem aqui, é uma energia assim, cara, tá ruim, mas eu vou seguir, eu tenho que seguir, eu tenho que resolver as minhas coisas, eu tenho que resolver a minha vida, cuidar de mim. A plantinha reclamou, né? No outro vídeo eu falei dela. Porque quando sai essa plantinha eu sempre... Não é isso, mas eu sempre vejo uma plantinha reclamando aqui. Então aqui também tem uma energia assim de vocês estão sendo mais autoprotetores, no sentido assim, se eu vejo uma injustiça comigo, eu não tô mais ficando calado. Eu tô realmente falando, lutando pelas minhas coisas, batalhando, me defendendo, mas não numa energia que daquela pesada, sabe? Que você se defende da vida. É mais de você saber que você merece. É como se o seu auto-merecimento estivesse voltando, né? E aqui tem a ver também com questão de propósito de vida aqui. Aqui para algumas pessoas até vocês estão nesse momento de reconexão com a centelha divina e nessa energia de quebrar não, né? De transmutar o ego, vamos dizer assim. Vocês estão aceitando mais missões, propósitos que talvez vocês não estavam tão afim. Talvez vocês tiveram um planejamento para a vida de vocês e agora vocês estão entendendo que o caminho é outro e vocês estão aceitando melhor isso. E talvez assim seja uma coisa de momento,
Não é que você desistiu de um sonho que você tinha, mas nesse momento você entende que o que você tem que fazer é outra coisa, é outro processo. E até em relação a relacionamentos, a amizades, na vida no geral. Você está aceitando melhor as situações e está deixando a vida fluir. Está deixando Deus agir melhor na sua vida aqui. Se reconectando com a sua centelha. Então aqui, eu até falei sobre Zen, budismo e taoísmo em alguns vídeos passados. Algumas pessoas já podem estar estudando isso aqui. Muitas pessoas aqui, eu sinto até a energia aqui do pessoal que estuda física quântica, que estuda a lei da atração, que lê Osho, que lê filosofia. Filosofia nem tanto, mas mais essa questão assim, de Zen, budismo, taoísmo, desapego, é uma energia aqui da pessoa que está soltando o ego. Passou por uma turbulência e conseguiu, ela está conseguindo soltar o ego aqui. E é uma energia de servir mesmo, assim, servir com alegria, sabe? Um pensamento assim de como eu posso servir o planeta, como eu posso servir a minha comunidade, como eu posso servir ao Criador, como eu posso servir a Deus. Mas não naquela energia assim de querer salvar o mundo todo e se abandonar. E que, sabe, é uma energia assim de realmente contribuir com amor. E nem é aquela energia assim de, eu tenho que contribuir porque é obrigação, a gente tem que fazer isso. É se abrir mais para contribuir com alegria mesmo. Tá vendo uma coisa assim do coração, não porque é obrigação. Não tá vindo mais desse lugar de acreditar que você tem que se sacrificar, esse tipo de coisa. Você pode ter tido uma fase assim, de achar que você tinha que se sacrificar pelas pessoas, pela vida, por um propósito divino, pela espiritualidade, e agora isso tá vindo do lugar do coração. É espontâneo, é por amor. Vocês estão se reconectando aqui com a natureza, né? Com a vida. Talvez vocês tenham visto até o vídeo que eu falei sobre isso, não sei. Porque tem um vídeo que eu lembro que eu falo sobre se reconectar com a natureza. Tem mais de um, né? Mas alguns específicos veem assim realmente que isso faz parte do processo de cura, né? Estar em meio à natureza. Que tem momentos que é mais para você ficar com você mesmo, pesquisando suas crenças, fazendo meditação, sabe, num processo mais para dentro. Chega um momento que o processo é se reconectar com o que está fora também, com a natureza que está manifesta no universo, não só o que está dentro. Então, realmente, sentar na grama, botar o pé no chão e tomar um banho de cachoeira, de praia, sabe, se conectar com esse tipo de coisa. E o se reconectar com a natureza, eu acho que não é nem só a natureza, assim, sabe, de árvores, esse tipo de coisa. Às vezes só você sentar e tomar seu cafezinho, meditando, olhando pro céu, ou com seus pensamentos aqui mais, sabe, um momento de gratidão, que você se sente bem, isso também é se reconectar com a sua natureza. Porque os sentimentos, eles também são natureza, sabe? O seu corpo, ele também é natureza. E aqui vocês estão nesse momento assim de... Essa carta fala sobre se reconectar com a vida, sabe? Ela é bem bonita. Hoje tá me dando vontade de ler as cartas. Eu não, da outra vez eu não, assim, eu não costumo ficar lendo as cartas, o que tá escrito quando tô fazendo a leitura, né? Mas eu tô com vontade de ler essa aqui também, então vou ler pra vocês. Resplandecer. Quero desfrutar a vida. Ela oferece experiências maravilhosas. Há muitas maneiras bonitas de autoexpressão. O universo oferece abundância ilimitada para todos os casos. O possível não tem limites. Posso concretizar o possível e introduzi-lo em minha vida. E posso encontrar outra forma de expressar e obter prazer. A própria necessidade de responsabilidade por si mesmo, no sentido mais profundo, e de autodisciplina, vai tornar cada vez mais possível a alegria, o prazer, a autoexpressão. Aqui, para muitas pessoas, vocês fizeram bastante limpeza de chakra laríngeo, de poder falar, de poder chorar, de poder se expressar. Terapias com movimento também, dança, que eu senti uma energia bastante assim de touro escorpião, que foi até o que eu falei o signo que eu falei no começo do vídeo, que foi o que eu tive a intuição no começo do vídeo. De chakra sacral, chakra laríngeo, expressão, sabe? De estar no mundo, de se conectar com as coisas, poder expressar a sua verdade e com amor, sabe? Com amor, com carinho.
E aqui essa questão de autorresponsabilidade, eu entendo que é muito assim, você com você. De você estar se colocando numa posição de realmente se escolher, de lutar, mas não é aquele lutar pesado, tá? É de ir atrás, tá? De conquistar, vamos falar assim, as suas coisas, a sua segurança, de se cuidar melhor, de cuidar melhor das companhias que você anda, de cuidar do seu emocional. Essa responsabilidade, assim, por você e também para com o planeta e com a comunidade. Eu sinto aqui que vocês estão mais nessa energia também, assim, de eu quero contribuir, eu quero genuinamente ajudar aqui as pessoas de alguma forma. Então vocês podem estar com algum projeto ou se abrindo mais para as oportunidades que aparecem aqui em dinâmicas de grupo, esse tipo de coisa, até empregos, trabalhos aqui também, na família também, conseguindo se harmonizar mais e talvez ajudar mais as pessoas que você gosta. Talvez até aceitando mais a ajuda das pessoas ao redor, aqui nem tanto. Vocês ainda têm uma questão aqui com aceitar ajuda, tá? Vocês estão muito dispostos a ajudar, mas não muito dispostos a aceitar ajuda. Tem alguma questão aqui de se ver como inferior quando recebe ajuda, tá? Então, isso pode estar bloqueando também. Eu senti que tem uma questãozinha aqui dessa pra vocês. Então, assim, eu quero dar, eu quero contribuir, mas eu não quero receber. Para algumas pessoas aqui que estão com a mãe para resolver, tá? Para algumas pessoas já tá muito resolvido. Até a cura de criança interior aqui tem uma energia assim de... Para algumas pessoas você já resolveu a sua questão de criança interior e você está numa fase mais adulta. Por isso essa responsabilidade aqui está tão presente, mas de uma forma saudável, tá? Não é mais autocobrança. Para outras pessoas, ainda tem que dar atenção à criança interior ferida. Em relação a pai e mãe, os dois, tá? Porque ainda é o que está te bloqueando. Se você sente que você ainda está no peso emocional, que você ainda está naquele se arrastando, é porque você ainda tem essa questão para ver aqui, de criança interior ferida. E aí vocês podem dar uma olhada também em adolescente interior ferida, enfim, até se tiver pré-adolescente interior ferida, se você puder dar uma olhada em toda a sua fase anterior. Mas tem uma questão aqui mais com criança interior para algumas pessoas. E para outras isso já está muito resolvido, vocês já estão assim, entrando numa fase muito boa aqui da vida de vocês. Vocês estão mais maduros aqui, mais centrados, realmente mais dispostos a... Talvez você... Quando entramos nesse processo de cura, você fica mais fechadinho, né? Não é um momento de você ficar se doando, é um momento de você se fechar para você se curar. Então, para algumas pessoas, você já saiu disso e você tá conseguindo já doar, sabe? Você já tá conseguindo se expressar com amor para com a vida, tá? Agora eu vou tirar algumas cartinhas aqui de alguma dica, né? Algum direcionamento da espiritualidade para vocês aqui nesse momento. E para quem, como eu falei, né? Para quem ainda tá numa energia mais pesada, que não tá se identificando tanto ainda com essa fase mais leve, aqui buscar alguém para conversar, tá? Terapias que você possa se expressar, conversar, chorar. Mesmo que seja uma meditação do YouTube para esse tipo de coisa, mas o ideal é você realmente ter alguém ali para você se expressar. E buscar a cura de criança interior, né? Tem vários profissionais da área. Buscar alguém sempre, né, de confiança. Se você não conhece ninguém, né, às vezes fica difícil, mas tem muita gente que tem canal no YouTube, então e Instagram também, né? Quando você vai acompanhando a pessoa um tempinho, vendo os conteúdos, vendo os depoimentos, né? Você vai identificando se aquela pessoa é certa pra você ou não. Até se você já tem a intuição bem aflorada, né? Que geralmente, né, signo terra, água tem bastante. Talvez seja mais fácil pra você ver se bateu com você ou não o terapeuta. E aí a tendência é você conseguindo soltar isso, né? Essas mágoas, essas coisas, esse peso, você ir pra essa energia mais fluida que estava aqui presente no jogo. E dançar no movimento, né? Pra todo mundo aqui, pra quem tá mais no começo, mais pra frente da situação aqui. Dançar. Dançar que é uma dica também. Dançar, falar, sair, rir, se expressar. Vocês estão precisando realmente, assim, socializar, sabe?
vocês passaram tanto tempo fechadinho assim que agora socializar vai fazer bem pra vocês. Então sair, rir, brincar, por mais que você no começo não consiga se soltar, você vai sair no meio travado, não consegue conversar com ninguém direito, não consegue socializar ali, vai exercitando isso, porque daqui a pouco isso vai se abrindo, né? E dançar em casa também, botar uma música, rir, brincar, cuidar das suas coisas, aqui vai fazer bem pra você, cuidar da sua vestimenta, roupa, sapato, do seu ambiente da sua casa, deixar o seu ambiente mais bonito, arrumadinho, cheiroso. Tudo que tem a ver com os sentidos aqui, né? Com é, é, olfato, paladar, tato, enfim, tudo que tem a ver com isso, som, né? Audição, visão, tudo que tem assim que possa trazer uma sensação de leveza, segurança, alegria, fluidez para vocês vai ser bom aqui. E até cores, tá? Se vocês puderem botar algo colorido na casa de vocês é bom. Um quadro colorido, uma imagem de chakras coloridos, cristais coloridos, garrafas, copos, taças coloridos. Talvez para quem gosta, né, canga de praia, uma colorida, uma coisa assim bem colorida para vocês, sabe? Coloridinho aqui, vou até... até esse aqui é bem coloridinho também, ó, tá vendo? Aqui tem bastante cores, até quem quiser plantar flores, né, interessante. Mas assim, sabe, uma coisa bem coloridinha, assim, com as cores dos chakras. Aqui, ó, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul escuro, azul real, né? Violeta, dourado, enfim, rosa também. Se puder botar de colorido aí pra alegrar vocês, vai ser bom. E ficar em contato, sabe? Porque o nosso corpo, a nossa psique, ela responde. Por mais que você não saiba como isso acontece e não acha que não funciona, talvez. Ou até acha que funciona, mas não tá acostumado. Ficar vendo algo colorido mexe com as suas emoções. Talvez o seu ambiente esteja muito preto no branco, sabe? Então trazer um pouco mais de colorido para sua vida, da física aqui, para você ficar vendo realmente, para as cores despertarem vibrações em você, sentimentos em você, para subir um pouquinho. Porque talvez assim, a sua vibração pode até estar alta, mas você não está conseguindo sintonizar tanto isso, botar tanto isso para fora, se sentir assim. Então coisas externas vão te ajudar a mexer com a parte de dentro também, aqui, com a sua psique, com o seu emocional. Então, assim, começa da forma que dá, sabe? Se o seu guarda-roupa é muito escuro, talvez comprar umas cores mais coloridinhas, de acordo com o que você se sente bem usando, tá? Não adianta você comprar roupa que não tem nada a ver com você só por causa disso. Mas, às vezes, uma cor ou outra, se você ainda gosta, vai começando. Ou também cores neutras, né? Não só escuro, né? Seu guarda-roupa só tem cor neutra, sua casa só tem cor neutra, tá tudo neutro. O meu aqui, por exemplo, minha casa é branca com preta e cor de madeira. Então, pra mim também é interessante botar algo colorido, que eu já tô com vontade de fazer isso há um tempo. Talvez um quadro, alguma coisa que traga um colorido aqui a mais. Eu também tenho sentido vontade de fazer isso com o meu guarda-roupa. Então, assim, eu gosto bastante da cor vermelha, eu gosto do verde. Então, eu ainda consigo, assim... Então, às vezes, assim, um amarelo pra mim ainda é muito. Ainda não cheguei lá no amarelo. Mas eu vou comprando, assim, o que dá pra mim. Mas eu já tive roupa amarela. Então, assim, é de fase também. Tem fase e fase. Inclusive, eu me acho muito bonita de amarelo, mas tenho uma certa dificuldade. E talvez aqui também começar a exercitar coisas que sejam mais diferentes pra vocês, assim, sair da rotina. Pede aqui pra você fazer o que é mais estranho, mais diferente, mais ousado, que sai da rotina de vocês. Então, se vocês estão acostumados a fazer algo do jeito X, tenta de uma outra forma. Se você está acostumado a ouvir só a música X, tenta um outro estilo musical. Só o estilo de roupa X, tenta um outro estilinho, mas sempre se sentindo bem. Só que às vezes você não vai ornar tanto porque não é o que você está acostumado, e não porque você não gosta. De repente você vai descobrir que você gosta de uma coisa diferente. Então vai testando coisas diferentes. Até no seu ambiente, né, na sua casa. Enfim, às vezes comprar uma almofada diferente, diferenciada ali pra você. Uma roupa de cama com uma cor que você não estava acostumado, esse tipo de coisa. Trazer assim uma quebra de padrão.
algo que quebre esse círculo, que esse círculo que fica só fazendo a mesma coisa, que traga uma quebra de padrão para ele fazer mais assim, sabe? Fazer uma coisinha assim, um movimento. Então, para quem já está mais adiantado nessa fase assim, de curas emocionais, quem já está se sentindo melhor, também assim, é um sinal de que a vida de vocês está para se transformar, para mudar. Vocês vão ir para uma nova fase que vocês podem estar resistindo à quebra de padrão. E vocês, assim, vocês estão trabalhando para quebrar o padrão, mas ainda existe uma resistência à quebra de padrão. Então, fazer coisas que quebrem o seu padrão natural vão te ajudar a ir para essa nova fase. Então, novas pessoas, ambientes, lugares, estilos podem estar chegando na sua vida. Isso já é assim, um aviso de que as coisas vão mudar, que as coisas vão se transformar. Então, você se abrir para esse momento vai te ajudar. Então, você começar já de agora, de coisas pequenininhas aqui no seu dia a dia, vai te abrindo para essa nova fase. Que é uma coisa assim que os signos de terra têm uma certa dificuldade, né? Com mudança de padrão, mudança de ciclo, instabilidade de alguma forma, né? Porque o momento de transformação ele é instável, ele está se transformando. Então, vai te ajudar nesse processo aqui, se abrir para mudar. Para de repente assim, cara, eu fui dessa forma durante toda a minha vida, mas estou me transformando. E de repente eu descubro uma outra personalidade, um outro estilo, um outro gosto, uma outra pessoa que eu nem sabia que eu era, que estava aqui dentro de mim. E isso faz parte do processo de conexão com a sua centelha, de individuação, de solução do ego. Porque o ego que estava ali estava formado por coisas que não eram você. E agora que você passou por esse processo de cura, de transformação, você tem que se abrir para ser você. Então você tem que abrir mão desse ego que te moldou de uma certa forma para você poder viver a vida que você realmente quer. Então aqui é aceitar o momento de transformação. E então assim, aceitar o convite da vida, de ir para a vida com alegria. Então por isso que eu digo, socializar mais. Se abrir mais para novas amizades, para novas situações, novos empregos, trabalhos, projetos, roupas, estilos, músicas. Sair desse lugar fechadinho de eu sou assim, assim, assado. E para algumas pessoas que beirem até preconceitos. Não que vocês sejam preconceituosos, mas tem dogmas, né, que vão surgindo. E aí você, não gosto daquele tipo de coisa. É um certo preconceito, entende? Não é algo assim, um preconceito daquele pesado, mas ainda é um preconceito de, eu não gosto daquilo ali, eu não gosto daquele estilo. Igual o meu caso, você, eu não gosto de roupa colorida, não gosto de roupa amarela. Enfim, e eu gosto até, eu gosto de vez em quando eu uso. Então, me abrir mais para o que eu acho que não combina comigo, que eu não gosto. Porque às vezes, quando eu me olhar no espelho, vai dar um match e eu vou ver que combina muito. Que na verdade eu que achei que não combinava. Então, aqui é se abrir para transformação. E quando, como eu falei, né? O teu interno já está sendo transformado. Vocês já podem estar com essa vontade. Vocês já devem estar sentindo essa vontade aqui de mudar a casa, mudar o guarda-roupa, mudar os ambientes, até amizades, se abrir mais para novas amizades. Não que você vai abandonar seus amigos, né, antigos. Mas isso aqui já deve estar muito presente para algumas pessoas, é só uma confirmação de, cara, é isso, o processo está acontecendo, está dando certo. Então começa a se abrir que a coisa vai funcionar. E como assim, o seu externo, você mudou o seu interno, naturalmente o seu externo vai mudar. Só que precisa da sua ação, entende? Se vem a vontade de mudar e você não faz a ação, a coisa fica travada. Então o seu externo ele não vai mudar sozinho, entende? Você vai ter que tomar as ações. Muda o teu interno e te dá a vibração necessária para que você mude, mas você precisa tomar ação. Então assim, eu quero ficar mais alegre, eu quero ficar mais divertido, eu quero ficar mais solto, eu quero ir para novos ambientes. Você vai precisar aceitar os convites para ir nesse novo ambiente. Você vai precisar se abrir para ir para esse novo ambiente. Você vai precisar ir lá e comprar a almofadinha colorida para tua casa. Ir lá na loja e comprar roupinha diferente para você. Entende? Você que vai ter que tomar ação para isso. O teu externo se transforma quando você toma a ação. Não é fazer o trabalho, esperar, de repente o teu externo tá diferente. Vem à vontade e você deixa o seu coração te guiar. E você vai de acordo com essa vontade. E aí você vai transformando o seu externo com as suas ações. O universo ele vai te ajudando, te dando a possibilidade, te dando aquele pezinho, te dando os materiais para isso, te dando a energia para isso.
Então as situações vão aparecendo e você vai indo. Então assim, eu quero melhorar tal coisa. De repente aparece uma oportunidade de trabalho. E aí você aceita essa oportunidade e aí você consegue mudar aquela tal coisa. O universo te ajudou. Mas você que trabalhou, você que entrou em ação. É assim que o universo funciona. Muita coisa, né? Com esse negócio de lei da atração, de trabalho de crianças, enfim. Às vezes vem de mão beijada mesmo. Às vezes cai no teu colo um presente. Mas nem tudo vai ser assim. Então, assim, busque ser a transformação, né? Busque botar em prática a transformação que você está almejando. E assim, o que está sentindo no seu coração, deixa vir, sabe? Deixa se manifestar o que está no seu coração. Mesmo que seja algo estranho para você, que você não está acostumado. Aqui vocês perderam não, né? Acho que pelo processo que vocês estavam, essa parte de mais alegria, se divertir, de festejar, ficou mais adormecida. E vocês deixaram de fazer as coisas que eram alegres e divertidas para vocês. E tá difícil de voltar, de sair desse processo de noite escura da alma e voltar para a vida. Então aqui o universo tá te dando um boom, tá te dando uma força. E só pede assim para você se abrir. Dessa forma, tudo que isso que eu falei, né? E ter fé, ter confiança. Então aqui é mais um vídeo assim de confirmação para vocês, sabe? De que, cara, vai funcionar. A transformação tá acontecendo. Só não fique parado, assim, sabe? É muito assim, só não fique parado esperando a transformação acontecer. Você já pode viver, vai viver. E aí vocês prestem atenção, assim, se vocês ainda têm muitos medos do passado se repetir, de sofrer de novo, esse tipo de coisa, aí vai trabalhando, né? Um Theta Healing é muito legal para isso. Acredito que sistema de crenças, esse tipo de coisa, pode ser interessante para vocês também. A plantinha reclamando de novo. Abra mão da reclamação, tá? Gente que ainda tá com muita reclamação interna, o mesmo com os outros, consigo mesmo. Abra mão nesse processo aqui. Trabalhar muito o que você fala, tá? Preste atenção no seu dia a dia. Mesmo assim, fulano me irrita. Não importa. Preste atenção no seu dia a dia, como você está se expressando. Para você achar o que você ainda precisa harmonizar em você, tá? Sobre o seu laríngeo, seu cardíaco. É laríngeo cardíaco aqui, tá? Ainda tem coisa no seu coração aqui que ainda precisa desengasgar, sair. E tá saindo como forma de reclamação. Tem frustrações ainda para serem limpas aqui. Então você pode estar brigando, se estressando, esse tipo de coisa, sabe? Aqui... Aqui olha a Libra, tá? Até tem a ver com touro, porque é o mesmo regente de touro, Vênus, tá? De Libra. Então, até depois do signo de ar, se vocês quiserem olhar também, tá? Ainda não gravei o signo de ar, vou gravar depois. Mas aqui tem uma questão assim com você e o outro, sua casa 7, relacionamentos. Então, olhar a casa 7, Libra, onde tá Vênus, esse tipo de coisa. E aqui pra quem, não vou olhar mapa astral, eu quero algo mais objetivo. Trabalhar em terapia, em limpeza energética espiritual sobre os seus relacionamentos, tá? Passados e atuais. Descobrir quais são os seus padrões de relacionamentos. No Theta Healing, descobrir quais são as suas crenças sobre relacionamentos, para limpar aqui. Aqui tem uma energia de querer família, né? Para algumas pessoas, também olhar sistema familiar, crença sobre o sistema familiar. Algumas pessoas querem família aqui. Então, até tem muita gente aqui que tá reclamando pra Deus ainda, né? Tem aquele negócio assim de, cara, pô, já tô nessa idade, pô, já fiz tanta coisa e nunca dá certo com ninguém, eu quero minha família, eu quero isso, quero aquilo. Então aqui buscar a fonte disso, por que não tá dando certo ainda. E aí,
crenças limitantes, limpeza energética. Para quem acredita, né? Eu sempre falo sobre limpeza de vidas passadas. Porque aqui, né? Nós estamos nesse ciclo de renascer, né? Toda vez, mas o que aconteceu em vidas passadas continua reverberando nessa. Então, se puder dar uma olhada também em vidas passadas sobre questões familiares, emocionais, de relacionamentos, vai ser ideal aqui. Algumas pessoas aqui limpando culpa também, tá? Algumas pessoas sabem que também erraram em relacionamentos passados. Então, como eu falei, descobrir qual é o seu padrão de relacionamento, não só do que você atrai, mas de como você se relaciona com o outro, né? Não só como o tipo de pessoa que você está atraindo, mas o tipo de pessoa que você é em relacionamentos aqui, tá? Descobrir quais são as suas crenças e o tipo de pessoa que você é se relacionando vai te ajudar. Então, aqui terapia. Para alguns grupos aqui, o que vai ajudar vocês é procurar terapeutas que ajudem a vocês a descobrir quais são os seus padrões aqui. Você vai ter que conversar, contar, se abrir, para a pessoa te ajudar a identificar quais são os seus padrões que estão te auto-sabotando, te atrapalhando aqui. Entende? Aqui é um momento de entender, tá? Aquela questão da autorresponsabilidade. A responsabilidade, entre aspas, culpa, não é do outro. Eu preciso descobrir em mim por que a coisa está assim. Porque às vezes você acha que você é muito aberto para o amor, de repente você descobre que não. Que você tem um monte de crença, um monte de padrão que você está enxotando o amor da sua vida. Aparece oportunidade para você que você nem vê. Ou você entra numa dinâmica de relacionamento achando que está sendo super amoroso e você está super fechado e afastando a pessoa de você e você não percebe. Por conta dos seus medos, traumas, crenças, energias de vidas passadas aqui, fractais também. Para algumas pessoas tem gente ignorando essa parte amorosa, como eu falei no começo, né? Algumas pessoas não querem falar sobre isso, não querem mais saber disso, mas é onde está ferindo e vai ter que olhar. Algumas pessoas já estão bem abertas já. Algumas pessoas podem já estar indo, né, em terapeutas e psicólogos, ou pelo menos aceitando a ideia. Algumas pessoas já estão em sintonia, que legal, com esse processo de cura. Já estão se abrindo mais, já estão entendendo, já estão fazendo terapia familiar, de todos os tipos, né, holísticas ou mais convencionais. Então, assim, continue, que vai dar certo, dando certo. Ah, que bem legal. Primeiro apareceu um grupo aqui que estava se negando muito a isso, né? Mas agora está aparecendo um grupo aqui que está muito aberto. Já está, tipo, eu vou resolver o que eu tenho que resolver mesmo, que eu não aguento mais. Eu já tô cansada até de não querer ver, sabe? O não querer ver não me ajudou a melhorar, então agora eu vou limpar o que tem que limpar. Se abrindo mais realmente para o propósito divino aqui. Independente do que seja o propósito divino, tá? Às vezes o propósito divino nesse momento é se curar. Não é fazer algo para a humanidade, tá? Então, se abrindo para as fases da vida, né? Então aqui até tem um grupo até assim, que já está bem avançado nessa questão de cura e como eu falei, já está indo para projetos, realizando projetos. E aqui tem vários grupos, né? Pelo menos 3 aqui. O que está no começo, o que está mais fechado, o que está mais aberto, mais evoluído entre aspas, tá? Mais evoluído no tanto do processo, não é mais evoluído do que os outros, tá? Mais evoluído no processo. Já está mais à frente no processo, que já está há mais tempo fazendo. E tem uma energia aqui bem bonita. Algumas pessoas podem ter vontade desse tipo de coisa, assim, de ajudar minorias, ajudar grupos, até em questão de viagem, sabe, pessoal que viaja para ajudar o lugar tal que tá com problema. É uma energia bem virginiana, né, com peixe aqui, um grupinho bem virginiano com peixes aqui.
Vocês gostam de ajudar, né? Vocês se sentem bem ajudando. Aqui é só tomar cuidado, assim, pra você não se embolar com energia porque tá com pena, tá? Não achar assim, cara, meu propósito de vida é ir pra guerra, ajudar quem tá na guerra porque estão sofrendo, não sei o que, não sei o que lá. Primeiro, assim, busque entender por que estão em guerra, entende? Às vezes você vai se meter isso no dia a dia também, tá? Não é só nesse sentido grande, não. Por que fulano está do jeito que está? Às vezes ele está num processo de cura tremendo, todo embolado, e você vai tentar ajudar e você vai se embolar junto, o negócio não vai pra frente. Então aqui, ajude da forma que você puder, com amor, que você puder para fazer para ajudar a humanidade, faça. Mas sempre tendo essa questão da autorresponsabilidade com o seu próprio ser e com a sua própria energia. Você também precisa estar em segurança, se manifestar, ter sua prosperidade, sua vida aqui, ser alegre, ser próspera. Então tomar cuidado com esse embolamento aqui de pena, desse tipo de coisa, tá? E de novo a mensagem de Deus falando que está trabalhando através de você. E vem de novo juntinha. Eu não lembro se. Não foi essa não, mas a outra também. Porque veio despertar. Pai, mostrai-me como posso servi-lo. Depois aquela enraizar de novo, que fala que Deus fala, né, que está trabalhando através de você. Então aqui Deus está falando assim, olha, você pode não estar entendendo. O universo está falando para você, você pode não estar entendendo, mas a coisa está funcionando. Eu tô aí. Pode parecer que eu não tô, mas eu tô agindo através de você. E eu vou ir te guiando através dos caminhos. Só fique aberto para a sua intuição. Se permita transformar. Toda aquela mensagem que eu falei de se abrir para a vida, para a alegria, de se permitir transformar. Porque aí você vai se conectando mais com a energia de Deus, que é de alegria, que é de amor. Então, se você quer Deus na sua vida, você vai ter que se abrir para a energia dele. E deixar a transformação acontecer aqui é o que vai te ajudar nesse processo. É a plantinha reclamando. Cara, eu achei essa mensagem bem bonita, tá? Pelo que eu tava intuindo no começo, eu achei que ia ser outro tom a mensagem, mas eu achei bem bonita. É uma reconexão com a energia da natureza aqui, com o feminino, com o Criador, né? Ver assim com o Pai, porque nós falamos de Deus como Pai, né? Mas lembrando que Deus é tudo. Deus é o Pai e a Mãe, é o Yin e o Yang. Deus é tudo que tem aqui. Então é uma reconexão muito bonita com a sua essência. Então assim, continuem, porque tá bonito, tá uma energia fluida aqui, bem bonita. E para quem ainda tá no processo, continue, sabe? Tem umas pessoas que ainda estão meio assim, meio, sei lá, meio chateadas, meio magoadas, meio com raiva de Deus ainda, mas é só um momento, sabe? Daqui a pouco isso passa, você vai continuando a sua limpeza, daqui a pouco isso passa e você volta a se reconectar com o Pai. Então, para algumas pessoas, você está no processo de recuperar a sua fé e a conexão com o Criador. E para outras pessoas, você já recuperou ou está finalizando essa recuperação, já está super conectado ou está se conectando aqui, terminando de se conectar com Deus. E, assim, a energia tá boa, tá? Tô sentindo uma energia bem gostosa, que fluida. Pode parecer que não, né? Às vezes, mas aqui é só seguir os conselhos, continuar as suas curas, que tem tudo para dar certo aqui. É uma energia assim de... Tenha fé para dar certo. Se abra para dar certo. Gente, eu embaralhei isso aqui 500 vezes. Toda hora vem a plantinha reclamona. O que tá escrito na plantinha reclamona? Ó, vou ler a plantinha reclamona. Esperar. Entendi. Vocês estão com raiva da espera, do tempo de esperar. Faz todo sentido. Esperar. Se tal e tal desejo não for realizado agora, tenho uma coragem de me confrontar e descobrir o significado. Tenho dentro de mim tudo o que é preciso: inteligência, abertura, disposição para aprender. Posso aguentar uma frustração momentânea e fazer disso um degrau. Não preciso temer que isso não aconteça agora, desta maneira. Há muitas outras maneiras. Então aqui é um recado assim. Nossa, até me emocionei. Peraí. Tá. É aquela energia assim de... Pode demorar.
pode não ter acontecido da forma que você esperava, podem ter acontecido coisas ruins, mas eu ainda estou presente e as coisas ainda podem acontecer, entende? Não é porque os seus sonhos não se realizaram agora que eles nunca vão se realizar. Não é porque você não sabe como eles vão se realizar que eles não vão. Ai, gente, eu tenho água forte no mapa, calma, que eu sou emotiva. Há muitas outras maneiras. É aquela questão do que o Hélio Couto fala, né? De as infinitas possibilidades. Então, assim, acalmar o seu coração vai te ajudar aqui a passar por esse processo, tá? Porque assim, mesmo que você não saiba como, Deus sabe. Ele tem como, porque Ele é Deus e Ele pode tudo. Então, realmente, sim, a fé aqui é entender também, assim, o que não é bom pra você vai ser tirado porque não é bom pra você. E vai se transformar e vai vir outra coisa que seja boa pra você. Então, entrar em conexão aqui com a sua essência vai te trazer essas certezas, assim, do que realmente devia sair, do que realmente deve ficar. E o tempo vai te mostrando, sabe? Por mais que você não entenda agora, o tempo vai te mostrar a verdade. Então, aqui, como eu falei, eu senti uma energia bem presente de coisa de Hélio Couto aqui, gente, eu sei. Acho que vocês estão estudando bastante isso. E eu sempre estou falando do Zen, budismo, taoísmo, que é algo que, assim, que veio para mim através dele. Então, até estudar essas coisas sobre, sabe, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre Zen, budismo, taoísmo, enfim, as infinitas possibilidades sobre tudo isso. E ter fé, sabe? Talvez você já tenha estudado, mas não conseguimos chegar nessa parte do soltar e da fé. Então, eu acho que a chave para isso seja estudar Zen, budismo, taoísmo e ensinamentos de Jesus, tá? Para te ajudar aqui nesse momento de fé e de soltar, desapegar, enfim, ter paciência com o processo. Nossa, mensagem muito, muito, muito linda. Veio na minha cabeça também a Elaine Orives. Tem bastante tempo que eu não estudo ela, mas já estudei bastante. Para algumas pessoas pode ser algum sinal, alguma coisa, tá? Bom, Maia Andrade também. Ela tem bastantes ensinamentos também legais, já estudei bastante ela. Nossa, tá vindo na minha cabeça todo mundo que eu estudei. Luz da Serra também. Enfim, pode ser um sinal pra alguém, né? Hélio Couto, Luz da Serra, Maia Andrade, Elaine Orives, enfim. William Sanches, William Sanches também. Gente, não sei. Pra algumas pessoas vocês podem não conhecer essas pessoas, e é um sinal pra vocês, tá? Então, Hélio Couto, Maia Andrade, William Sanches, Elaine Orives, tá faltando. Luz da Serra e a Shirley Lopes. Loto. Shirley Loto. Shirley Lopes, ó. Shirley Loto. Também. Eu falei todos que, assim, desde o meu processo do começo, assim, eu estudei bastante. Eu vi muitas lives, vi muitas coisas. E, assim, vejam o que vocês também baixam com o que vocês... porque, assim, eu tô falando dessas pessoas, mas eu não necessariamente concordo com tudo que elas falam, tá? Então, ter discernimento também aqui, tá? Sobre algumas coisas. Nem todas as pessoas que eu falei aqui pode bater com vocês podem ouvir e não gostar. Então, assim, depende, né? Veja o que orna pra você aí, tá? Algumas pessoas eu nem ouço mais, eu ouço de vez em quando. Então, como eu falei, né? Vejo o que bate aí pra vocês, tá? Mas a mensagem foi bem bonita. Obrigada por assistirem e um beijo.